proposta de hoje é com o ex-vereador de Teresina, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, professor de matemática, médico, nascido em Acaraú, no Ceará. Quem é? Nazareno Cardeal Fonteles. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Feitosa. É um prazer estar aqui conversando com você depois de alguns tempos aí um pouco ausente desses debates, dessas conversas. Saber que é bom a gente retornar e participar um pouco das narrativas do passado recente para explicar parte do presente e pensar o futuro. Isso, a satisfação é nossa toda aqui. Vou chamá-lo de deputado, intercalado com doutor, porque realmente o senhor tem duas formaturas numa área bem técnica, né? Bem da ciência mesmo. Gostaria que o senhor contasse a sua trajetória, desde quando o senhor saiu do Ceará para chegar aqui. Eu vim para cá, Teresina, aos 14 anos de idade, vim de Acaraú, Ceará, beira de praia, para a casa de uma tia Rita Veríssimo, onde aqui pude fazer o ensino médio. Veio para estudar? Vim para estudar, exatamente. E estudei ali no Elvídio Nunes. Por que não Fortaleza? Na verdade, eu tinha mais familiares e tios morando em Fortaleza, e diria que até com melhor condição financeira do que a minha tia aqui. Agora, teve um detalhe numa pessoa, uma prima, a Irecila, filha da tia Rita, que ao passar lá em casa, sabendo que eu estava terminando o ginásio, né? Naquele tempo era o ginásio. Ginásio. Quem terminava, já se formava e tinha toda a colação de grau e tudo, e terno, batia foto, tinha que ir em Fortaleza bater foto para voltar para o interior. E então ela disse, por que tu não vai lá para Teresina? Aí eu achei que eu ia estar mais longe de vários amigos e colegas que também iam tentar a vida em Fortaleza, né? Esforço ali dos pais, meus pais não tinham recurso. Aí vim. E tem um detalhe, já que você tocou nisso, um detalhe assim da vida, que quando eu faço o primeiro ano, ao retornar, o papai, agora você vai estudar em Fortaleza. Aí já estava ajeitado uma pensão com os colegas, já estava o colégio pensado, que eu tinha um tio, irmão da mamãe, que era até professor de medicina na Federal lá de Fortaleza, tinha Prejo Mendes. Tudo certo. E eu tinha que vir buscar a minha transferência. E aí, na hora que eu vou entrar no ônibus, papai vai me deixar, eu digo, papai, é o seguinte, se eu arranjasse um emprego lá em Teresina, o senhor deixar eu continuar? Imagina, 15 anos de idade, né? Porque tinha 14, mas agora tinha um ano a mais. E aí ele disse, sim. Isso aí, a palavra do homem lá, quando ele dizia. Eu chego numa sexta-feira, né? Saio lá, numa sexta-feira de noite, chego sábado pela manhã aqui, e vizinha a casa da tia Rita, que ali na Rui Barbosa, perto do cemitério de São José, tinha uma fábrica, que até era um caba do Ceará, Sobral, o seu Carlos, que dirigia, de fabricar luminosos. E tinha uns 30 e tantas pessoas, tinha feito teste de desenho. Eu nem gostava de desenho. Aí o seu Almeida, que era o técnico lá, disse, rapaz, quer fazer um teste aqui não? Chegou, não, para ir buscar aqui a transferência. Eu já tinha até me esquecido que tinha dito pro papai, né? Uma coisa assim, que eu acho assim uma coisa de Deus, que tocou aquilo para eu dizer ter coragem de dizer aquilo pro papai. E aí ele disse, faz um teste aqui, rapaz. Aí eu lembrei, rapaz, será? Quanto Deus quer que eu fique aqui mesmo? Aí eu vi o teste, passei. Pronto, a partir daí minha história continuou em Teresina, daí depois eu fiz o vestibular para medicina, passei, aí para me sustentar, eu queria já sair da casa da tia, fui morar só, depois morei com um amigo, depois trouxe... Você foi morar onde quando você saiu da casa da tia? Quando eu morei ali na Benjamin Constant, num quarto de uma das casas de um amigo, o Nonato, que era o grande desenhista lá da fábrica. Ele fazia vamos dizer, as prévias, que a minha parte de desenho era de ampliar para poder fazer a placa. Me lembro? Placa do Armazém Paraíba, Palácio dos Móveis, isso eu desenhei, de vários outros, que aqui nesse momento não estou lembrando. Né? Porque foi 1 ano e tanto que eu trabalhei, e depois eu fui estudar mais para o vestibular os últimos meses, aí larguei o trabalho. Sem carteira assinada, já fui explorado ali dos 15 por 16 anos,
ganhar um salário mínimo. Já conheceu. Passou a conhecer as relações. Exatamente. Mas aí depois morei com o Janduí, um colega que já falecido também, uns meses. Aí resolvi, posteriormente, montar mesmo uma casa, trazer meus irmãos, e tinha uma tia, irmã do papai, solteira, que topou vir. E aí voltamos a morar de novo ali na Vila Operária, que era onde já estava a casa da tia Edson, na rua Paraíba. Aí depois morei na Lisandro Nogueira, no centro, e daí depois me casei com a Nereida. Já são 44 anos de casado. Certo. Essa tia era mãe de quem? Era primo? Mãe do Chico Gerardo. O ex-prefeito de Teresina. Exatamente. Que também é de Acaraú. Também de Acaraú. Que já estava aqui há mais tempo. Já. Estava estudando já em Pernambuco. Estava se formando em engenharia. Portanto que no ano seguinte ele chega já formado e vai, digamos, atuar. Até na prefeitura. Ele começa, naquela época ele chegou, foi ser... E foi a vida toda, né? Até se aposentar. Casa também com arquiteto, Odineg, que tinha estudado lá em Recife, e os dois terminam, vamos dizer, prosseguindo essa profissão e trabalhando na prefeitura até se aposentarem. Certo, aí fez o vestibular, passou para medicina. E aí fui ser professor de cursinho, um professor da universidade, professor de física, Ismael, foi chamado para a universidade, naquela época, né? Não tinha ainda os concursos, né? Eram as indicações. E ele me indicou para eu ser professor do mesmo colégio que eu tinha estudado, Colégio Pedro II. E aí eu fui dar aula até para esse colega meu que não tinha passado no vestibular. E aí quando eu decido, né, ter mais autonomia, passei aquele percurso que eu disse, e depois montar a casa para ajudar os irmãos. E fui trazendo aos poucos. Quer dizer que o senhor que foi trazendo? Eu fui uma espécie de arrimo nesse aspecto, né? O curso naquela época, como até hoje, né? Dá uma certa renda. Eu dava um bocado de aula para me manter, não é? E dava para ter um carrinho. Era um cursão? Eu ensinei no Andrés, também no cursão, mas o grande período meu foi mesmo no Andrés. Eram dois cursos muito conhecidos. Né? Né? São os dois que eu realmente... Aí o senhor terminou medicina? Terminei medicina e matemática. Eu fiz Ao mesmo tempo? Eu fiz mais ou menos paralelo. Apenas terminei um ano num e um ano no outro. Como é que o senhor conseguiu administrar esses dois cursos? Dois cursos pesados, né? Medicina e matemática. Eu, às vezes, tenho até dificuldade... O que tem a ver uma coisa com a outra? De explicar isso. Eu acho assim, eu tinha facilidade com a matemática, não é? E, ao mesmo tempo, gostava da medicina, não é? Não sei se é porque eu tinha um tio que era médico, né? Eu tinha primo, irmão da mamãe, a pessoa que com muita dificuldade conseguiu se formar, virar professor. Não sei se tinha isso aí. Eu sei que terminou esse negócio de passar e depois, como eu fui dar aula de física e depois de matemática, eu digo, não posso ser professor sem ter mesmo o título, ou buscar o título, porque quero ser só acadêmico de medicina, não. Aí foi nessa que eu fiz o vestibular de novo, né? E fui levando a licenciatura. Umas cadeiras fazia, digamos, de noite, né? Era uma loucura, né? Porque eu dava aula em cursinho. É o curso de medicina e ainda o curso de matemática. Realmente eu não gosto nem de pensar como eu consegui. E ainda tinha a nota excelente em matemática. A minha nota era melhor do que na medicina. Mas você tinha que ter muito mais tempo, né? Para ler, para estudar. A matemática, a facilidade era tão grande que nos pouco tempo que eu estava ali, eu conseguia. Fui me dedicar, a princípio, à medicina mesmo. Fiz residência em São Paulo, em ortopedia, em Ribeirão Preto. E quando voltei, foi que de novo o professor, rapaz, vai ter concurso aqui na matemática. Eu disse, rapaz, não me faz essa tentação. Não, já larguei isso, eu me dediquei para a medicina. Que nada, que custa tu ter um emprego, aqui tu administra, vai dar teus plantões, vai ter o consultório devagar. Rapaz, aí eu pedi férias do pronto-socorro, me deram um mês. Aí eu estudei, tirei o primeiro lugar, eram 2 vagas, outro colega, o Barnabé, que é um doutor, professor, ainda hoje, já da universidade. E aí fiquei nisso, às vezes eu estava dando plantão ali no HGV, nessa época do concurso foi. Assim como na residência também, enfrentando lá a turma de São Paulo. Aí... Dando plantão no HGV, e aí? Você ia dizendo? Não, eu às vezes na madrugada, enquanto o paciente não via, eu ficava resolvendo algumas integrais, algumas coisas, já da matemática, para o tempo passar, assim, para não dar o cochilo. O pessoal achava meio estranho, ficava
Aí o paciente chegava, e atender era a maneira de eu me entreter. Quem chamava de doido, não? Para não ficar, não ficar só cochilando. Mas sabia que eu dava aula de matemática, né? Mas foi assim, realmente foi, não aconselho, assim, hoje, claro, ninguém fazer isso, é um esforço mental muito grande, né? Porque você depois fica um pouco dividido, né? Mas foi isso, depois ainda veio a política para dividir mais. Aí como foi o casamento? Como foi que o senhor conheceu sua esposa? Nereida foi minha aluna de cursinho, mas nós não... No Andrés ou no cursinho? No Andrés, lá no Andrés. Tanto ela como a irmã mais velha, que já é falecida. E primas dela tinham sido. E no retorno, porque ela estava estudando em Fortaleza, na Unifor, passou no vestibular. E aí, num retorno desse, os olhos, né? Bateram ali, aquela coisa do flerte, né? Naquela época, você sabe que era uma época bem mais conservadora. Mais romântica. Ela estava ali, aí eu tinha um sorvete, um sorvetão, tinha não sei o que ali, assim, contava. Era um sonzinho no carro, né? Tava ali, aí você ficava... Só assim, para ouvir mesmo, né? Para azucrinar os ouvidos da população. Não, era tudo muito educado, né? Uma coisa muito boa. E dali, pronto, a gente começou a namorar. Um ano e pouco depois, a gente casou. Casei em 80, são 44 anos. Tivemos esses 3 filhos. Débora, a primeira Daniela, depois a Débora, depois o Rafael. E a política, como foi? Qual foi o primeiro passo? Quem o introduziu na política? Foi o senhor mesmo que teve vontade de ir? Ou alguém chegou, rapaz, bora entrar aqui e tal? É interessante. Quando eu estava fazendo residência em São Paulo, eu conheci uns colegas mais politizados que eu, já de movimento político, aquela coisa. Era a época que Lula tinha estado preso ali, porque eu fiquei entre 81 até dezembro de 83 em São Paulo. Aí eu tinha um irmão que morava em São Paulo mesmo, de Ribeirão para São Paulo, ficava no apartamento dele, e quando pegava o metrô que descia, passava em frente ali o DOPS, onde o Lula tinha sido preso. Aí onde foi o Barbudo foi preso. E ali com as conversas com os outros, então ali, 81, 82, eu comecei a ter uma admiração. E os colegas diziam, rapaz, quando tu devia estar afiliado, como é que um cara de tanta leitura como você e tal, 2 cursos, ele não vai escolher um partido? Eu digo, não, eu vou escolher. Eu estou ainda vendo, mas vai ser com calma, né? E aí, evidentemente, ficou aquele namoro lá, era a campanha de 82, o Lula foi candidato a governo, né, de São Paulo, eu vi lá, só aquela, sabia como era, né? Era só aquela propaganda fixa, chata, né? Botava fotografia e dava um currículozinho resumido. Exatamente. Aí vem o processo das diretas, foi aí quando eu aderi, né? Então, já em pleno 83, quando eu já chego aqui, aí... Meus irmãos Marcelino e João já tinham, com o movimento de universidade, DCE, aquela coisa, em 82, já tinham entrado, e aí foi tudo natural, não é? E a escolha mesmo pelo PT, a parte foi não, aí tem muita... Foi decisivo essa admiração que o senhor passou a ter pelo Lula, lá no tempo do DOPS? Não só isso, eu estudei Estatuto dos Partidos, olhei o que era mais compatível, vamos dizer, com meus princípios cristãos. Como eu já era um leitor da Teologia da Libertação, ou seja, a consciência social eu já tinha, via leitura de Boff, Frei Beto, Gustavo Gutierrez, essa turma, porque eu sou uma pessoa que até hoje estudo teologia, já desde aquela época. Até também, porque, né? Papai gostava disso, então eu terminei tendo essa tendência, né, de ser algo para fortalecer a espiritualidade da gente. E aí, o PT era o que era mais compatível, porque o PCdoB, eu fui convidado para o PCdoB, o PCdoB tem aquela coisa, né, do ateísmo, de não sei o quê, o marxismo fechado. Aí eu digo que isso não é compatível. Então o PT, as SEBs, né, as pastorais foram envolvidas, os intelectuais de universidade, então a gente se sentiu muito à vontade. Esse é o partido. E aí, logo depois eu entrei na universidade, fiz o concurso em 85, então vai entrando tudo junto. Vem a campanha de 85, você deve lembrar ali o Antônio José, era candidato a prefeito, Cineas era o vice, né? E aí, pronto, foi tudo misturado. A gente foi CUT, eu participei da CUT, direção de CUT também, etc. O primeiro mandato foi como vereador. O Antônio José foi o eleito, né? E eu fui o primeiro suplente. Ali foi 88, 89 a campanha histórica do Lula versus Collor.
né? Não só versus Collor, versus outros, mas digo no segundo turno, né? Isso. Você lembra que teve Isso. Mário Cova, teve, né, o Guimarães, teve muita gente. Pois é. Então, eu me lembro que aí eu fui assumir, e naquele período que eu assumi, foi o período que o Lula veio, passou aqui, teve aquele famoso começo histórico, 1 da tarde, quando o José ficou até chateado. E eu, quem tomei à frente mesmo, o Osmar Júnior também estava representando como parte da coordenação, ficou eu e ele como coordenadores da campanha aqui do Lula. E foi aquele momento que ficou marcado para a gente, né? Porque a gente desce ali em frente ao antigo André, onde eu dava aula, né? Foi o comício, fui ali, que é onde tinha sombra. Dali a gente desceu e depois pegou a Paissandu, desceu até ali a Praça São Benedito, em frente ao Karnak, que é a igreja São Benedito. E foi onde ele teve que parar de novo, subir, e juntou umas 10 mil pessoas. Ele mesmo depois registrou o Lula, dizendo que ali, ele disse, rapaz, eu vou para o segundo turno, esse negócio aqui. Ele lembrou que essa foi a primeira vez que ele teve um sentimento que tinha a chance de ir para o segundo turno. Então terminou sendo um momento histórico, ou seja, esse pouco tempo que a gente teve como vereador, teve essa coisa importante. E viajar para o interior, né, aquele movimento que a gente fez juntos pela campanha de 89, que foi, né, realmente uma campanha histórica. Né? Exato, foi uma campanha muito bonita. Deputado Nazareno, e o primeiro mandato de deputado, como é que foi? Foi muito intenso. Primeiro, você sabe que também é importante fazer esse registro, que você também foi candidato na época, e tantos outros juntos. Ajudei com meus votinhos a fazer consciente para eleger um. Exatamente. Então foi um momento já, eu diria, de coligação, embora no campo progressista, né? Mas foi uma coligação bem construída, bem programática, né? Programada, muita reunião. Muita reunião, muita coisa, né? E mesmo dentro do PT, para poder ser escolhido, ser o candidato, né? Digamos assim, principal para lá. Nem todo mundo, você sabe como é o PT, discute. E a gente terminou dando certo, ter esse mandato. Era um extremo no ninho, como você deve lembrar. Teve aquele momento também turbulento, porque eu pedi o impeachment do Alberto Silva, né? Já antes de assumir o mandato, já estava preparando lá. E aí, como que naquele tempo o mandato só assumia lá em março, você lembra, né? Então, e a gente eleição em novembro, assumia no dia 15 de março. E a gente assumia em fevereiro. Mas ainda teve a votação, né? Ainda teve um perigo danado, né? E foi aquilo ali. Então terminou sendo muito marcante, várias coisas aconteceram. Eu acho que a gente contribuiu muito para as comissões funcionarem. Eu me lembro do Valdemar Macedo, finado Valdemar Macedo, em um belo dia presidindo a Assembleia, a sessão da Assembleia, e eu estava à mesa, não sei se como secretário, eu sei que eu estava na mesa, né? E aqui está a mesa, você sabe a cadeira do presidente, ao lado, eu estava ali. Tipo assim, o primeiro secretário. E como já tinha tido muitos embates, ele pegou e disse assim, olha, você é um menino, rapaz, aqui para nós. Aqui eu que tenho 30 e tantos anos nessa casa, Humberto Teixeira, tanto, Sebastião Leal, né? Porque eu convivi com esse Tapeti, Jorge Tapeti, Beto Reis, Costa, da União, né? Aí ele disse, mas aqui, aí você chega, aqui nunca a comissão de orçamento funcionou, aqui comissão, aqui o governo manda, aí você chega, bota tudo isso aqui, o mundo de velho para trabalhar, bota tudo para funcionar. Você não acha que é demais, não? Você não devia, pelo menos, ter aqui um pouco de, né? Assim, um pouco mais de jeito aí, né? Isso parece que... Vou pensar. Então, terminou dali, o Sebastião Leal, depois a gente conversava. Eu diria assim, foi todo um aprendizado também que eu tive, como lá no Congresso depois, de que, assim, por trás do político e sua ideologia, você tem sempre um ser humano. Isso. E ele está ali com as suas limitações, né, querendo ser respeitado como tal, a história dele. Mesmo que ele tenha, que aquilo que ele faz, os outros possam achar que está errado, para ele aquilo foi sempre certo, foi feito. Então chega um garoto novo, num partido, né, ali isolado, sozinho. Primeiro deputado do PT, exatamente. da história.
era visto como um radical que estava chegando ali. Né? Então teve aquele negócio de parar o orçamento, aí o Freitas Neto era o governador, você deve lembrar, ele teve que fazer, prestar conta, mandar relatório, foi mais ou menos nesse clima que ele disse, tá demais, você tá botando o governo, você tá travando tudo, aqui as coisas têm que funcionar, pelo menos um pouco mais legal, você já mudou tudo, essa casa aqui, tem um monte de coisa que ela não faz, só pela sua presença. Aquilo fez a gente assim, bom, ver o lado humano, né? Claro que eu não mudei minha postura no sentido, né, da defesa, etc., mas cumpri o lado humano, aumentou meu diálogo, né, de conversar às vezes comigo, né? A propósito, deputado Nazareno, nessa época, o senhor se recorda, porque o senhor chegou assim praticamente como um neófito, eu me lembro muito bem, além de ter participado da campanha juntamente, né, mas, e como repórter também, logo em seguida, para cobrir, o senhor chegou como um neófito. O senhor se recorda com quem o senhor se deu melhor lá naquela época? Qual foi o conservador que o acolheu assim com mais carinho, com mais... Eu tento... E aquele que o senhor teve, assim, vamos dizer, mais simpatia também? Olha, realmente a gente tinha dificuldade. Pode ser que tenha sido também o meu estilo, né? Porque, digamos, era isolado ali por ser do PT, né? Esquerda, aquela coisa toda. Tinha que viajar, tinha que fazer muita coisa, elaborar projetos. O gabinete tinha aquelas limitações, produzir um panfleto, era muita coisa para se fazer. Mas o que eu tenho, assim, a lembrança que eu tenho é assim, que tinha algumas dificuldades com alguns. Eu tive, digamos, algum acirramento. Mas eu quero dizer que na medida que isso foi acontecendo, esses diálogos, como com Sebastião Leal, Valdemar, que eu, assim, me recordo, a gente foi se dando mais, né, eu diria, melhor nas comissões, certo? Etc. Então, eu não tive assim... Claro, teve alguém que foi, digamos, por exemplo, o Tomás Teixeira era oposição a mesmo período do impeachment, né? Aí depois ele ficou como aliado também da oposição ao Freitas. Então era um cara que ocupava muito bem a tribuna, falava muito bem, né? Então era, digamos assim, mais ou menos do campo da oposição, né? A gente terminava conversando também. Mas eu, assim, não tive o corte, com todos eles eu já tinha um certo diálogo, mas eu não tinha intimidade, assim, não tive assim, uma aproximação, foi tudo assim, muito intenso para o que eu tinha que dar conta da vida partidária, né, das viagens, etc. E ao mesmo tempo aquele tremor ideológico, né? Isso. A turma aqui é muito diferente de mim, não dá para cultivar, digamos assim, né, uma amizade, né? Talvez se eu tivesse tido um segundo mandato, que eu nem mesmo quis minha candidatura à reeleição, fui ser candidato a governador depois, pela segunda vez. Então, talvez a gente tivesse, né, e essa amizade se tornado uma coisa mais. Mas, por exemplo, eu me lembro que dava muito bem com o Marcelo Castro. Marcelo Castro era uma pessoa que a gente conversava, certo? Ele era deputado estadual, você lembra que depois veio aquele irmão Santa pelo meio, papapá, e aí foi que ele veio para ser federal. Então é um que eu lembro que a gente se dava bem, certo? Como eu digo, como o Tomás Teixeira, depois passou ali do Alberto Silva, né? Porque ele tinha todo um acordo com o Alberto Silva. Tinha uma ligação muito Passou forte. aquilo ali, deputado, se dava muito bem também, não me lembro de nenhum atrito, nenhuma dificuldade lá. Mas é isso, eu tive alguma dificuldade, tive conflito às vezes nos discursos que fazia, tinha a questão da minha crítica ao Tribunal de Contas, né? Então isso causou algum constrangimento lá, mas foi bom que depois, quando o Gesualdo assumiu lá, melhorou, aí veio concurso, um monte de coisa que a gente lutou para ter auditor, concurso, etc., foi até corrigindo a Constituição, não é? Então melhorou muito, eu fui até depois visitar o próprio Gesualdo, né? Parabenizar pela estrutura que estava tendo melhor, reconhecendo que antes... Era um homem muito organizado. Então houve uma evolução, graças a Deus, né? Mas naquela época, eu acho que a crítica dura que eu fazia foi útil para isso. Primeiro, para poder melhorar essa coisa do concurso, né? De entrar auditor e dar uma formalidade maior, porque o tribunal quase não tinha formalidade naquela época. Era pouca, vamos dizer assim, né? Era um negócio meio, vamos dizer, solto. E então depois veio melhor. Então termina
a gente vendo que foi luz para aquilo. Quer dizer, às vezes a gente... Isso não tem uma contribuição. A crítica, eu acho que foi útil para aquilo que usava a tribuna bastante. E analisando esse contexto, em 1990, sou deputado estadual, o governador era Freitas Neto, uma maioria do PFL na Assembleia Legislativa. Qual era a perspectiva que o senhor teve assim, no fim do mandato? O senhor não foi para a eleição, foi candidato em 96, mas qual era a perspectiva que o senhor saiu assim, do mandato? O senhor saiu do mandato, o que o senhor desenhava? Assim? Porque isolado ideologicamente, como é que o senhor pensava? Eu, ao final do mandato, eu me lembro que cheguei a dizer: esse é o primeiro e último mandato meu nessa casa. Aqui, eu não volto mais como parlamentar. Eu me dediquei bastante, mas essa experiência é suficiente. É uma questão de saúde mental, vamos dizer assim, de preservar a mentalidade. Acho que eu fiz o que podia. Mas eu me senti com um dever cumprido. E depois, digamos, o teu projeto de lei da FAPEP, hoje é uma instituição. Eu não podia, como deputado, criar, mas fiz, foi aprovado. Aí, juridicamente, caiu. Mas aí o Freitas Neto assumiu, botou, foi aprovado. Guilherme Melo, como governador, até na época de inaugurar, me chamou para vetar tudo. Ou seja, mostrou que também a gente soube ter essa relação civilizada. Porque senão um projeto desse, que eu nem tinha o direito, juridicamente, era uma dúvida, né? Que até a minha assessoria tinha, se tornou algo histórico para o Estado. Como hoje a FAPEP passa a ter um papel, né? Já tinha, e eu digo, mas se fortaleceu muito agora no governo do Rafael. Então a gente se sente bem, quer dizer, são coisas. Teve outra da imagem dos presos, que você sabe que tinha muito programa policial que expõe demais, a gente conseguiu aprovar. Essa lei, às vezes ela é desrespeitada, mas foi tudo. Então teve algumas conquistas, sim, essa de botar as comissões para funcionar, essa do orçamento passar a ser revisado, ter mais cuidado do governador fazer. Então, quando eu olhei tudo isso, eu digo, rapaz, tá bem. E depois eu me lembro que um colega já falecido seu, vou evitar citar nome aqui, que já faleceu, pode ser que as pessoas interpretem errado, mas ele dizia assim, Nazaré, você saindo, não sendo candidato à reeleição, nem um vocês fazem. Nós fizemos 2, o Wellington e o Olavo. Então eu sou uma pessoa vitoriosa, porque além disso, levamos a candidatura do governo ao segundo turno, e pelo bem ou pelo mal, o PT ajudou o Mão Santa. Que provocou o segundo turno. Foi. Mão Santa ganha, vence-se, né? Digamos, pelo menos uma parte da oligarquia que naquela época era muito forte, e serviu de caminho para depois o Wellington ser o governador. Então, a gente tem que olhar que as sementes são plantadas. Alguns plantam, outros colhem. Não é isso? É assim. Deputado, porque é esse sentimento que é bom resgatar, porque às vezes a minha geração, por exemplo, não tem noção do que acontecia. Por exemplo, sou um deputado isolado, o senhor acaba de citar que também era uma oligarquia, ou seja, era um grupo que realmente era muito forte no governo. Então, como é que era esse sentimento? Assim? O senhor não tinha medo de sofrer perseguição política, por ser o estilo certo, assim? Tinha medo, inclusive, de sofrer, né, um atentado, porque eu chegava nas rádios no interior, era um maior problema para ser liberado uma entrevista minha no rádio. A gente chegava lá, não, deputado, peraí, aí te ligava, ia lá para dentro, e tinha que ser o manda-chuva, e dizia, oi, não deu certo. Ou ele sabendo que eu estava numa cidade, já dizia, não, está tendo um problema, para que eu não falasse. Então, você imagina, a gente nesse sul de estado e outras coisas que eu andava por aí, era um risco muito grande, né? Mas aquela coisa, a gente tem todo assim um ideal, então pelo ideal tudo a gente fez, mas foi difícil, né? Muito difícil, mas eu acho que ali a gente abriu as portas. Quando 2 deputados foram eleitos, o Wellington e o Olavo, então o espaço daquela briga, daquela zoada já estava, digamos, mais ou menos consolidado no meio da população, esse discurso, essa coisa, e eles puderam ser muito mais negociadores do que eu fui, porque a estrada estava mais aberta, então era mais difícil um cara barralhar na rádio, que são 2 deputados. Eles eram o senhor acha que eles foram mais maleáveis? Ou... Eles tiveram mais flexibilidade e estilo deles, ninguém pode negar, o Wellington sempre foi uma pessoa, né, que desde vereador, aliás, desde líder sindical, tinha muita facilidade, né, de conversar, de negociar, né, porque até o líder sindical tem essa capacidade de dar uma luta dura, mas sabe negociar. Tipo Lula, né? Aprendeu ali, mas também aprendeu a negociar.
E eu tinha um estilo mais rígido, não posso negar, da própria formação, né, minha, da criação que recebi, de meus pais. Então, você também reflete o seu passado, né? Você não pode superar tudo aquilo, né? Mas eu acho assim, aquele momento histórico requeria uma pessoa talvez como eu. Por isso foi bom ter sido eleito. Afirmar mais os princípios do PT, né? Ter um discurso ali mais ideológico e enfrentar para as pessoas se acostumarem que aquilo é possível. Eu me lembro que quando eu retornei, digamos, tanto para a universidade como para o pronto-socorro, né? Eu trabalhava nos dois. Alguns diziam, rapaz, tu te meteu nisso, eu pensei que tu era para o PFL, PD, diabo, tu quer com o PT? Eu digo, daqui a 20 anos nós somos governo. Aliás, não precisou ser 20, foi 18. Então, quer dizer, a gente tem que reconhecer que, de fato, eu estou falando 18 porque essas coisas, eu começava a ler, dizer, da minha entrada ali, 83, 84, efetivamente no PT, e em 2002 nós fizemos governo. Então, não precisou 20, que botar. É verdade. Foi 18 anos. Então, a gente vai vendo que, é claro que quando você está no front, muitas vezes você se sente frustrado. Você trabalha tanto e não vê o resultado. Então, por isso que você tem que sonhar mais. Uma pessoa muito pragmática não aguentaria aquilo. Ou ele cede às negociações do status quo e adere à política tradicional, embora aparentemente sendo de esquerda, mas o modus operandi se torna, né, o hegemônico para poder sobreviver. E eu sempre tive dificuldade com isso, né? Porque isso, a minha autenticidade, ela perderia. Professor, o senhor alimenta o sonho do socialismo aí? Você acha que tem? Olha, desde que eu entrei no PT, aí é a questão de como você concebe o socialismo, Vitor. Aí há muito problema com essa palavra. As pessoas associam com a experiência da União Soviética, ou a experiência de Cuba, né, ou a da China, só que a da China é diferente. A da China, com exceção dessa visão, digamos, mais autoritária do partido comandar, ela se aproxima da social-democracia. O PT defendeu o socialismo democrático. O que é socialismo democrático? É aquele que o mercado existe. É o que a China faz hoje. O Estado é forte e dirige o mercado. E isso eu sou favorável, porque o mercado, ele só prestigia a quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tende a ganhar mais. Então, se você não tiver um Estado forte que oriente o mercado, os pobres vão cada vez piorar, porque o próprio Estado, que surge para fazer a correção dos direitos, né, para poder chegar a todo, portanto, para atender os mais necessitados, vira instrumento, é sequestrado pelos ricos. Aí, no lugar de servir aos pobres, vira uma enganação. Eles dominam a mídia, a grande mídia, essa é a grande verdade, que elas, para sobreviver, precisam da publicidade, a publicidade está com os ricos. Isso é uma coisa simples, né? Matematicamente, é equação fácil de se compreender. E então eles dominam tudo. E hoje, com essa questão da financiarização, é pior ainda. O domínio é muito grande. Então, Estado tem que ser forte. Estado não pode ter medo de mercado, mas tem que enquadrar o mercado com a sua função social, né? Então, esse socialismo democrático, esse eu assinei embaixo no passado, assino hoje e luto nele para o futuro, né? Porque ele é a grande experiência positiva. O senhor disse que a China é mais ou menos social, se assemelha à social-democracia, mas sem eleição? Não, veja bem. Aí por isso que eu digo, a gente tem que entender do lado. Tem um lado econômico e tem um lado político. Não é? Às vezes, por exemplo, a nossa elite gosta muito de falar de democracia, mas da democracia só do voto. Quando vem a participação popular, os conselhos, as conferências, isso que o Lula um pouco faz, né? Aí eles não querem. Ou seja, quando tem a democracia econômica, que essa é a principal, não pode existir democracia política sem democracia econômica, porque o capital termina comprando os votos de uma forma ou de outra,
pelo poder de influência que tem na mídia, pelo poder que tem sobre a liderança, pela geração de emprego que eles fazem, pela visão social que cada líder desse tem. Eles têm um poder que não iguala dos outros. Então não existe democracia política de verdade sem democracia econômica. Isso é uma farsa. É o que está acontecendo hoje no mundo. A direita e a extrema-direita estão crescendo no mundo. Por quê? Porque não aguenta a democracia econômica. A Europa estava tendo democracia econômica, a social-democracia reinava. O estado de bem-estar social, tão desejado por todos nós. Quem é que não queria ter o direito a ter uma saúde e educação de qualidade, etc., segurança garantida, etc.? Quem é que não quer isso? Todos nós queremos. E ter mercado não tem problema. Então, foi sufocado. O mundo foi sufocado. Então, nós estamos tendo uma corrente conservadora. A democracia está virando uma farsa. Então, é preciso ter democracia econômica. E democracia econômica que é um Estado forte que induz o crescimento econômico, mas também a distribuição de renda, o combate à desigualdade. Se não fizer isso, não serve esse Estado. Vira uma ditadura do capital. Por isso que alguns dizem, se você for lá na China ouvir os chineses, ou se for na Cuba ouvir os cubanos, como eu ouvi os cubanos, uma época que visitei lá, na época, inclusive, como deputado, quando eu fui, inclusive, com o Lira e o Robert Freitas, visitar Cuba, o que é que eu ouvi lá do ministro da Educação? O que é que você está falando da ditadura, né? Que é melhor, a ditadura de partido ou a ditadura de meia dúzia de capitalistas? Os Estados Unidos, que dominam são as multinacionais. Pega aí 10 multinacionais, comanda lá, ainda comanda a Europa. Nós aqui, pelo menos, temos milhares de filiados para tomar decisões. Tanto a China diz hoje, como a Cuba diz também. Isso em que democracia vocês estão falando? Então, quer dizer, nós temos a nossa visão de questionar, porque nós estamos acostumados, mas eles também têm, dizendo que a nossa é uma farsa. Porque quem comanda são poucos, que às vezes nem aparecem nos partidos, mas domina parte dos partidos ou dos eleitos dele. Então, Isso existe hoje no governo? É? Existe essa falsa democracia hoje ainda no Brasil? Eu acho que sim, ela não está consolidada. Tanto é que ela passou por esse período do Bolsonaro, que é um desastre, não é? E isto mostrou a vulnerabilidade, que mesmo depois de vários programas sociais terem avançado, etc., não havia esta consciência política de associar o econômico com o político. Você vê que a grande mídia tem maior vontade de separar. O economista falando, ele parece que não está falando política. Toda economia é economia política. Essa é que é a verdade. Porque como é que você está querendo definir valores, certo? De taxa de desemprego, por exemplo, taxa de inflação, valores de salário, de renda, remuneração. Tudo isso é política. Aí de não deixar os técnicos de Deus me livre, que só os economistas liberais tivessem decidindo, as coisas tinham sido um desastre. A China só não virou a União Soviética, que foi o desastre, segundo algum dos estudos que eu cheguei a ler recentemente, porque exatamente não aceitou os chamados choques, tão defendidos aí pelos neoliberais, que terminou acontecendo na União Soviética. Já virou um capitalismo quase anárquico. Cuba não, ela segurou, ela mantém controle de preço de alguns preços, deixa alguns oásis de capital para poder a turma chegar lá e ele empregar a mão de obra dele, copiar a tecnologia nossa, né? Hoje a China já está disputando com os Estados Unidos em tecnologia avançada, inteligência artificial, em algumas coisas ela está avançada, em computação quântica. Eu já li que ela já está na frente, ela tem um maior laboratório e está construindo o maior do mundo. Então, quer dizer, não é brincadeira. A China, se não tivesse um Estado forte, os Estados já tinham esmagado ela. Esmagado através do mercado. Ele não conseguiu. Você vê que ele tentou agora, os Estados Unidos tentou agora, na questão do chip, que é muito importante tanto para os celulares que estão aqui na nossa mão, como para a inteligência artificial, através de Taiwan. Olha a briga lá. Taiwan é para ser da China. Por que era da China? O Chiang Kai-shek saiu ali em 49 na questão do Mao e veio. Natural é ser como Hong Kong, um século depois, que era do Império Britânico, lá da Guerra do Ópio, que foi outra safadeza que foi feita lá pelo Império Britânico, para botar a China
A China não queria o ópio e eles forçaram ele a participar do ópio, terminou tendo a guerra. E aí o Hong Kong ficou como algo para ser explorado pelo Império Britânico durante 100 anos. Mas retornou. Ora, Taiwan era para retornar. Como tem a maior fábrica de chip, os Estados Unidos botou a mão em cima, está essa, proibindo até a China de comprar agora os chips. Né? Ainda bem que a China já desenvolveu. E eu digo ainda bem, porque nós não podemos ficar na mão só de um. É melhor eu ter 2 ou 3 grandes no mundo, disputando para o mundo ter mais equilibrado, que ter só um império só mandando na gente, tipo o Império Romano. Correlação de força. Né? Precisa, para poder ser mais multilateral, como se diz, né? Uma coisa, o senhor defende aparentemente aí o regime cubano. Não defendo, eu só fiz querer dizer que, assim, que há partes positivas deles. Certo. Porque eu defendo é a integração da democracia política com a econômica. Para mim, a sociedade democrática é esta. Tem que ter democracia política, econômica e cultural. Assim como homem e mulher, né? Equilíbrio dos direitos, a questão do racismo, equilíbrio das raças. Tá certo? A gente defende uma democracia aprofundada. Ela vai muito além desse discurso de socialismo. A verdadeira sociedade democrática que tem na minha cabeça, ela vai de casa às ruas. Como é que o senhor associa essa linha de pensamento com as suas convicções religiosas, que são conhecidas? Por isso que eu fui estudar mais Jesus. Jesus foi o maior revolucionário que eu pude conhecer na minha vida. Cada dia estudo mais Jesus. É uma pena que às vezes as igrejas e as religiões deformem o Jesus humano. O Jesus que dialogou com as mulheres quando era proibido. Dialogou com a samaritana. Samaritano é tipo palestino com os judeus. Não podiam dialogar nem os homens. Nem à toa que ele bota a parábola do bom samaritano para dar lição lá no Carba, lá no Evangelho de Lucas. O samaritano é quem atende o caído na estrada que foi assaltado. E não o sacerdote nem o levita, ambos de igreja e de religião. Ou seja, Jesus é duro quando você escuta, porque o que Jesus pregou foi a vida em plenitude. Vida em plenitude é o que eu estou defendendo. A sociedade democrática para todos. Jesus disse que todos nós somos irmãos. Como é que eu posso ser irmão? Um cara, né, é dono de um pedaço do mundo e eu tenho minha casa. Como é que nós podemos ser irmãos? Ele usando o que tem para explorar mais gente. Eu não estou querendo dizer que todos usem só para explorar, mas muitos o fazem. Então, a gente não é irmão. E danado que às vezes usa o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus para odiar os que pensam diferente, para matar os que pensam diferente, para destruir o patrimônio dos que pensam diferente. Isso não tem nada a ver com Jesus. É uma vergonha o que muitas das igrejas e seitas estão fazendo em nome de Jesus. Eu cada dia estudo mais, estou fazendo minha parte, estou inclusive escrevendo, fazendo grupo de reflexão sobre isso. Por quê? Porque o Jesus que me inspirou para eu ir para a política é o Jesus que defende os mais pobres. A opção pelos mais pobres. Não tem nem dúvida. Se Jesus que gostasse de reinado, tinha vindo como rei, veio o rei Davi. Se gostasse de igreja ou da visão sacerdotal, tinha nascido levita ou sacerdote. Não veio nenhuma coisa nem outra. Jesus era leigo. Isso é que é importante. Jesus era leigo. Jesus não criou igreja. Jesus não criou religião. As pessoas criaram. E tem coisa boa e coisa ruim nela. Mas estou só dizendo. Não foi Jesus. Chegar a Jesus na sua concepção precisa de intermediário? Não precisa. Jesus disse, todos nós somos irmãos. Você precisa só ter fé nele. Se você tiver fé nele, aí você aprende a dialogar com ele. E é bom ler o Evangelho. Eu aconselho ler primeiro o Evangelho de João, depois ler os outros Evangelhos. É o grande Evangelho realmente mais profundo, até porque ele é mais posterior, ele é do final do século, então tem mais acúmulo de reflexão. E faz você perceber como Jesus só pregou uma coisa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento. Está lá no capítulo 13,
repete no capítulo 15 de São João. E lá na primeira carta de João vai dizer, Deus é amor. Então, se o meu Deus é amor, eu devia só pregar o amor e viver atrás dele. Quem não ama, não conhece a Deus. O Deus de Jesus, não. Olha, a minha conclusão é essa. Então, isso faz com que a gente pense assim, mais ainda em ser mais fraterno, em se preocupar com os mais pobres. O PT, no início da formação do PT, ele foi mais ligado à igreja, não foi essa opção pelos mais pobres, né? Mas essa igreja é mais libertadora, né? Porque tem igreja muito conservadora também. A igreja é mais libertadora, essa das SEB, essa das pastorais sociais, essa aqui, que digamos assim, que se aproxima dos pobres, que é o que o Papa Francisco hoje faz. Se aproximou dos pobres, largou o palácio, foi morar no Santa Mônica, onde está lá os peregrinos que chegam, que ele já era simples desse jeito quando estava em Buenos Aires, quando já frequentava lá também como cardeal. Então, é uma pessoa autêntica. Esse é um discípulo que eu tenho o maior respeito, né, e admiração, é o Papa Francisco. Faz lembrar João 23, né? João 23. Que abriu as portas, vamos dizer, da igreja, tirando o morfo, vamos dizer, histórico que tinha a igreja, e botando evangelho em dia. Porque o que falta é evangelho, o evangelho de verdade. E tem muita gente dizendo que é evangélico e vive citando o Velho Testamento. Que diabo é isso? Que é evangélico? Esse que não conhece o evangelho. Que não se inspira, não se orienta pelo evangelho. Só vive citando o Antigo Testamento. Ora, se o Antigo Testamento é para lhe guiar, então Jesus veio em vão, meu irmão. Você não acredita em Jesus. E Jesus veio só para enganar. Você acredita no Antigo Testamento, então para que Jesus veio ao mundo? Ué, ele veio para fazer uma nova aliança, para superar Moisés e os outros. Porque, como ele diz, aqui está quem é maior que Abraão. Tanto que quiseram matá-lo na hora que ele diz isso. Caramba, meu pai é Abraão. Aqui está quem é maior que Abraão. Na hora de abrir o jogo, ele abriu o jogo. Qual é a avaliação que o senhor faz sob o ponto de vista histórico da questão palestina? Eu acho que a ideia de ter os dois estados é o correto. E viver em paz, né? Aliás, foi isso que foi acordado lá na década de 40, né? Então, quando você vai lendo e estudando mais, você vê que o sionismo termina sendo algo, vamos dizer, que é contra a democracia, os direitos, vamos dizer, que está na Carta dos Direitos Humanos da ONU, né? Aí vem o desrespeito, vem tudo. Aí surge as guerras e depois fica nessa dificuldade de você ainda querer dizer quem é que é mais humano do que quem, né? Mas na verdade é que há uma história que a gente precisa reconhecer. Não existia o Estado de Israel como tal, esse que foi criado no acordo, dizia que ia ter o Estado da Palestina. E aí os palestinos já estavam lá, né? Como Jesus também era palestino, né? Estava lá. Então, quer dizer, a gente precisa ter esse cuidado de olhar a história e entender que os direitos dos palestinos não significa que tem nenhuma paixão por A ou por B, absolutamente. Mas é olhar, assim, o direito, né? Como é que eu posso não reconhecer o direito daquele povo ter o seu Estado? Se eu ajeitei para um, não ajeitei para o outro. Então seria, né, realmente algo que não é... Os palestinos querem um Estado? Sempre quiseram. Quantos eventos não aconteceram isso? Aí termina tendo a guerra, reação geralmente do lado de Israel, claro, com apoio de outras nações, Estados Unidos e tantos outros, que senão ele não teriam essa força toda, por causa do apoio sempre que teve no exterior. Mas a posição, se a gente for olhar, majoritária entre as nações, os acordos e tratados já feitos lá de 48 para cá, eles estão sempre sendo desobedecidos por Israel, de uma forma ou de outra. Isso não justifica que Hamas atacasse de jeito nenhum, longe de mim. Isso é totalmente contrário, foi um absurdo, algo, tudo mesmo. Eu estou só querendo dizer que a história tem uma explicação, certo, não é? Certo. Quer dizer, se já tivesse, né, feito um acordo, seria com certeza muito salutar para a paz no mundo, porque nós estamos correndo o risco dessa guerra se espalhar, né? Isso. É um problema. Já tem a Ucrânia ali, é um bocado de problema. Deputado Nazareno, vamos aqui na questão de deputado federal. Vamos sair um pouquinho. Como é que foi o seu primeiro mandato? Bom, a gente teve
aprendizado, claro, chegamos lá. Eu tinha passado a experiência de quase um ano como secretário de saúde. Como secretário, eu ia no CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, eu ia a Brasília com frequência, já andava por lá. Teve um período inicial ali em agosto, logo depois que a Trindade faleceu, que eu tive que assumir, depois voltar para ser secretário, então já pude conhecer também ali um pouco o parlamento, né? Então facilitou quando eu cheguei lá em dezembro de 2003. E aí fui me acostumando com as comissões, né? Aprendendo. Porque realmente o bonito do Congresso, ali da Câmara, principalmente, que é a minha experiência, é você participar das comissões, porque você aprende muito. Então, a oportunidade de relatar matérias, às vezes com vários projetos de lei, de várias origens, né? Eu pude fazer um para o SUS, já perto de sair de lá, então até hoje eu olho assim, é um primor, que é aquele estudo que a gente fez, que juntou tudo. Me lembro que até um adversário disse assim, beleza, você fez o estudo todo, mas como nós somos uma oposição, nós vamos derrotar o seu projeto. Que eu achei até um absurdo, quer dizer isso dentro da comissão. Dizer que foi um absurdo, que foi uma beleza e depois... Era um deputado, acho que do MDB lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente, eu diria assim, eu dei muita energia, né? Muita dedicação a tudo que lá, tanto na bancada. Eu nunca gostei, foi assim, de festas, reuniões, essas coisas, aí palácio, essas coisas, não era comigo, não. Eu nunca fui, por exemplo, no Palácio Alvorada. Só para você ter uma ideia. O Palácio Planalto é porque tinha evento. Mas em quase 11 anos que eu tive lá, eu nunca fui. Tinha festa, tinha algumas coisas lá, algumas reuniões. Eu não fui. Né? Então, era um pouco o meu estilo e eu também procurava, né? Me dedicar àquelas tarefas onde eu achava que eu era útil. Aí, no segundo mandato, eu criei a Frente de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, foi uma grande experiência que eu passei 7 anos dirigindo até sair. E então, eu fiz viagens internacionais, dando palestras, levando os programas sociais do governo ligados ao combate à fome, à miséria. Me aprofundei muito nisso, né? Porque tanto tinha a ver com saúde, né? A alimentação tinha, como a questão do combate à fome, a área social. É uma área interdisciplinar riquíssima, né? Que hoje o Hélio está aí como ministro, que coisa boa. Eu vivi aqueles 7 anos através de uma frente, participei, de repente a gente tem o ex-governador dirigindo uma pasta onde a gente, dentro do parlamento, Patrus Ananias era ministro, quando eu criei a frente, eu me dava muito com ele, vendo isso aí, ver de novo a luta, né, de combate à fome, à pobreza, à miséria, esse resgate, eu vivenciei muito isso, né? Foi muito bom. Foi um trabalho que eu diria que manteve o meu entusiasmo no parlamento. É uma coisa que não dava voto, né? Eu viajava os estados dando palestras, participando de eventos ligados à nutrição, à alimentação, à segurança alimentar. Então foi muito bom, muito rico a experiência. Atendi a gente de pesquisa, de mestrado, doutorado do Brasil e do exterior, só em cima dessa experiência. De representante do direito da área da alimentação, eu atendi no meu gabinete, como se fosse assim um ministro. Então, uma coisa que a gente até se envaidecia. Eu me lembro que eu estava no parlamento italiano uma vez, numa coisa que tinha representantes de dezenas de países, e o relator da ONU, ao subir à tribuna, um deputado que ele citou fui eu. Por quê? Porque eu tinha lutado aqui para colocar a alimentação como direito social no artigo 6º da Constituição. Uma grande conquista, movimentos sociais junto, tudo, foi muito... Escrevemos textos sobre isso. Então, assim, de um modo geral, essa experiência da Frente Parlamentar foi muito rica. Eu depois, com o Graziano atuando na FAO do Chile, ele me chamou e nós criamos em 2009 a Frente Parlamentar da América Latina e Caribe. Foi por isso que eu comecei a viajar na América Latina e a Roma algumas vezes por causa dos encontros da FAO. E essa frente continua. Graças a Deus foi uma obra que ficou. A gente, como a outra está lá no Nacional. Então são coisas que assim, que as pessoas não tem nem muita importância assim para alguns, mas para nós assim que vimos e o papel que isso tem em relação aos mais pobres é muito, muito significativo. Então, eu gostei muito. Claro, teve várias outras coisas interessantes na educação, na saúde, na comunicação,
a experiência que eu tive, né, lá também. Eu tive no orçamento 2 anos na comissão de orçamento, do meio ambiente fiz questão também de ficar O senhor lá. também, na época, o senhor teve uma disputazinha com o Supremo Tribunal, não teve? O senhor queria 2013. atrelar algumas... 2013, se eu não me engano, um discurso que o senhor fez. No último mandato, a gente... porque teve 2 PECs que eu realmente coloquei. PEC 3 e PEC 33. A 33 terminou causando mais polêmica. E que, como ela foi em 2013, que ela foi aprovada na comissão, quer dizer, foi aceita, estava vendo começando a surgir aquele movimento que terminou desencadeando tudo hoje, né? Que a O direita... que dizia a PEC? A PEC, ela é super atual, continua defendendo a mesma posição. Ela chamava a atenção do seguinte, que é o processo democrático, querendo democratizar mais a sociedade com a participação popular. Quando o Congresso faz uma emenda constitucional, o Supremo, na versão de hoje, pode derrubar. Na minha proposta não pode. Porque, veja bem, quem é legítimo para legislar à luz da Constituição de 88? É o Congresso, está lá dito. É uma prerrogativa exclusiva. Guardião da Constituição não é exclusivo. Se você for lá, município é para ser guardião, estado é para ser guardião, é Supremo também. É Supremo também. Agora, como eu disse, na questão legislar, isso que é prerrogativa dele. Ele, inclusive, tem a prerrogativa de olhar se os outros poderes estão ou não intervindo. Se eu posso fazer isso, então eu posso anular decisões dos outros que estão invadindo. E aí é onde o Supremo, evidentemente, se sente. Então, o que eu botei para resolver a pendenga? Pois quando o Congresso fizer a emenda e o Supremo for contrário, o Congresso passa, não sei se é 3 meses que eu botei lá, um período, para tomar decisão se concorda ou não com aquilo, ou se, né? Não. Se não concordar, em vez do Congresso derrubar, aí nós vamos à disputa popular. É feito um plebiscito, passa-se um ano, um tempo, discutindo com a sociedade chega, arbitra. Porque quem é o poder de verdade na Constituição diz que é o poder do povo. E que povo é esse que não pode opinar entre a versão do judiciário e a versão do legislador? Foi isso que eu botei. Não estou diminuindo de ninguém. Dava a oportunidade, não é, disso ser democraticamente... Então gerou uma polêmica na época. A outra era a súmula vinculante, segundo um grande professor e juiz cearense, já falecido, mas na época era vivo. Eu fiz questão de ler, porque nessa época eu achei de estudar um bocado filosofia do direito e direito constitucional, né? Devorei um bocado de coisa nisso. Me concentrei mesmo, até porque eu fui debate em universidade, fui na USP, né? Lá, me lembro que botaram lá uma arapuca para ver se eu caía, pensando que eu era um laranja, que eu não entendia do que eu estava fazendo. Aí quebraram a cara, porque eu estava por dentro de tudo aquilo ali. Eu tive assessoria lá dentro da Câmara, das pessoas estudarem, trazer subsídio mais, professores do Rio e de outros que defenderam. Eu recebi artigo do professor da UNB, defendendo, doutores em direito, defendendo a PEC. Eu botei isso até no livrinho. Um livrinho, hoje eu tenho um livrinho amarelo ali, posso até lhe mandar, que eu fiz só compilar na época, o que saiu na época, né? Eu gostaria que você mandasse mesmo. Posso lhe mandar, sobre a soberania popular e os poderes. Então, a súmula vinculante tinha que passar pelo Congresso. Se o Congresso disser que aquela súmula deve virar lei, então ela vira. E não o Supremo, que não tem o direito constitucional de legislar, transformar a súmula vinculante numa lei, porque essa súmula vinculante vale para o país todo. E esse juiz dizia que a súmula vinculante era inconstitucional. Então, eu estou falando de um juiz, professor, doutor em direito constitucional, que dizia que aquilo era inconstitucional. Aí é que eu me senti mais respaldado, né? Porque o cara é da corporação e ele mesmo dizia que aquilo não tinha sentido. Então, a gente incluiu nessa mesma PEC 33 que a súmula vinculante tem que ser respaldada. Então, foi isso. Acho que houve incompreensões. Esse debate, por exemplo, da questão de poderes, ele existe nos Estados Unidos, ele existe na Grã-Bretanha, no Canadá, em vários lugares, sabe? Ele é um debate que não é só no Brasil. Então, eu procurei mergulhar e compreender um pouco isso. E em que pé você acha que está esse cenário hoje em dia? E hoje, eu acho que falta
debate ser melhor aprofundado, porque, veja bem, os poderes eles têm que ser independentes, mas têm que ser harmônicos. Então tem que saber até onde o Supremo pode ir e até onde o Congresso pode ir. Não pode um achatar o outro, espezinhar. Então, sempre que houver uma dúvida, eu acho que, sobretudo com essas leis maiores, como a emenda constitucional, talvez valesse até para leis complementares. Aliás, eu me lembro que um deputado do Rio Grande do Sul falecido, que presidiu a Câmara, inclusive naquela época dos anões do orçamento, não sei o que, Pinheiro. Ibsen Pinheiro. Que tem formação, né, era promotor antes de ser deputado, ele me ligava... Chegou a ser cogitado como um forte candidato a presidente da República. Isso. Foi deputado comigo de novo, depois que ele passou pelo ostracismo, que houve aquela maldade com ele, que nada foi comprovado, ele voltou. E eu me dava com ele. E ele dizendo, põe lei complementar. Ou seja, eu tinha o incentivo de um cara que era do parlamento e que tinha lastro jurídico. E eu digo, não, se eu botar isso é que é pior aprovar, eu vou começar só com emenda constitucional. Assim como eu botei o mandato, isso que alguns hoje defendem, inclusive o Flávio Dino, né? Eu botei lá, só eu botei 7 anos, mandato para os deputados, para os ministros do Supremo e para os ministros do TCU e os conselheiros dos TCE. Todos terem mandato. Essa emenda eu botei lá. Então, fiz minha parte. O senhor ainda raciocina assim? Continuo pensando. Aliás, eu defendo o mandato, inclusive, para funcionário público. Para mim, o concurso devia ter mandato, 8 anos. Né? Nada agora de ir para o resto da vida. 8 anos. Não, o cara se acomoda. É verdade. O eleito não tem mandato e é quem manda? Exatamente. Como é que um concurso vale mais do que a eleição de um povo? Tem que ter mandato. Funcionário público, civil e militar. Acabou. General está há 8 anos. Acabou. Senão tem que ter um concurso de novo. Como é que vai resolver a Previdência? Sim, como é que resolve do povão? Vai média ponderada das contribuições que fez e acabou. Você vai ter sua aposentadoria conforme. A regra tem que ser para todo mundo. Uma coisa simples. Agora, isso mexe nos interesses de corporações, né? E não a olhar para o povo. Porque se olhar para o povo, o Estado não pode ser ditatorialmente controlado por corporações. Que é no judiciário, é no executivo. Só não é bem no legislativo, mas ainda até certo ponto tem uma corporação, né? Porque tem os concursados. Então, isso tudo é porque eu penso por causa da democracia, democratizar o Estado. A gente pensa em democratizar a sociedade, mas o Estado não é democrático. É cheio. Tem funcionário que manda mais. Na sua concepção, como é que se democratiza o Estado? A partir disso, como eu estou falando. Nós temos que, primeiro, por fora, nós temos que ter a participação popular, como na emenda que eu propus. A questão do plebiscito é um exemplo. Você tem que aumentar. E hoje, com as redes sociais, que você pode votar, até estando no supermercado, pode botar aqui o olho, claro, não estou dizendo que deva ser isso, você pode pôr uma cabine, porque senão pode alguém estar ali lhe pressionando, essas coisas. Mas isso tudo é fácil, né? Bota no ginásio, bota na escola, toda essa segurança. Mas eu estou só dizendo que a facilidade que você tem de hoje de votar mais, de participar do debate público e de opinar, aumentou muito com a questão tecnológica e com segurança. Você vê, por exemplo, um OPA desse aí, que foi agora que o governo Rafael botou, uma coisa mostrou, está renascendo os movimentos das associações, que tem que se registrar e se organizar direitinho, mas foi o quê? Usando a técnica digital, né? A internet, e o povo tem que aprender a votar, não sabe usar o celular, no instante ele aprende e usa, etc. Então, nós temos a possibilidade de aumentar. A outra é isso, democratizar por dentro. E uma das maneiras de se democratizar por dentro é não deixar as pessoas continuamente mandando. Assim como a gente é contra que alguém fique, né, no governo muitos anos, aí começa a chamar de ditadura, a mesma coisa deve acontecer, pelo menos com alguns setores, né? Estou falando aqui de maneira assim, geral. É claro que isso requer um debate, uma maneira como isso vai ser feito. Tem que ter a transição, direitos adquiridos, essas coisas. Mas você pode pensar numa sociedade mais flexível, em que mais gente participa do Estado, tem mais rodízio, né? A democracia não é um rodízio. Então, assim, mas como é que prepara a carreira? Uma concepção de carreira. O que é concepção de carreira? As universidades chegam de forma. Você vai formar os oficiais, ele entra para ser oficial. Formou oficial, é 7 anos. Depois disso, não, você pode formar, né? Dentista, advogado, um monte de coisa, e vai ter uma vida para os outros. Muitos deles não fazem isso. Que papo é esse?
Aí vem toda uma história. Isso aqui é super especializado. Aí nisso você pode botar um pouco mais de tempo para isso, aquilo, mas, a meu ver, nós temos que ter limite para poder ter mais flexibilidade e mais gente participar e para poder arejar cada vez mais. É só esse caminho? Não, eu estou aqui citando um exemplo, uma ideia, não é? Tem muitas ideias democratizantes na participação popular, como a gente sabe das conferências, dos conselhos, um bocado de coisa que tem. Né? Mas eu acho que hoje as redes também, a internet sobretudo, o acesso que nós temos hoje, ele poderia permitir que mais gente, claro, se cadastrando, né? Fulano que entende disso, está mais ligado a essa área, então essa pessoa participa. Né? Você tem que fazer certos nichos para poder qualificar o debate e aquilo crescer. Tudo isso, a meu ver, pode ser ampliado. Porque muitas vezes, você, por exemplo, não tem estou dando aqui um exemplo, alguém não está com a disposição de estar na rotina partidária, na rotina sindical, mas tem boas ideias a contribuir e gostaria de participar de alguns debates. Se tem algo que é colocado para ele, participe e contribui. Enquanto se for só ali o que está lá dentro, já que ali não tem muito rodízio, né? Porque, por exemplo, a meu ver, assim como eu defendi que não ia passar de 3 mandatos, talvez 2 no parlamento, fosse o limite, do mesmo jeito devia ser mandato nos sindicatos, nos movimentos, nas ONGs. Nos sindicatos também, né? Tudo, porque senão vira ditadura, tem gente que envelhece dirigindo a mesma organização. Quer dizer que a ditadura é só quando é com o Estado, não é numa organização? Então, um pai autoritário em casa, um homem mandando na mulher, não é autoritário? Hoje todo mundo reconhece. Então é mesmo assim. O mesmo grupo mandando sempre. Não, tem que mudar. Só que isso requer debate, as pessoas entenderem que isso é um processo democrático, que isso é que ajuda a sociedade a se humanizar mais e saber que é direito de todos, o acesso ao Estado. Claro, os mecanismos que você tem hoje, eles também podem mudar. Né? Eu, por exemplo, acho que uma pessoa para ser juiz deveria ter uma certa idade e muitos anos de experiência. Seria bom ele não ser menos de 40 anos. Isso. Promotor do mesmo jeito, você está entendendo? Já começa por aí. Por quê? Porque o cara vai julgar a vida dos outros. Aí um menino chega porque devorou uns papéis, decorou algumas leis, aí vira logo um juiz. Isso. Eu sei que tem gente que pode ficar mais velho e ser um péssimo juiz, mas eu estou só dizendo. Outra coisa, é preciso ser avaliado o comportamento, a sua visão socioemocional, o seu equilíbrio. Porque a pessoa se zanga, condena condena uma coisa, condena outra, condena a empresa, condena isso. Quer dizer, não pode um concurso ser só prova, só isso não pode, é muito pobre para essas coisas. Deveria ter tudo isso é melindroso. Que as pessoas não querem, mas tem que debater, pensando no bem comum na sociedade, que hoje eu me dou, né, o luxo, e sempre procurei pensar assim, olhar para o bem comum, aí às vezes vejo que as pessoas não compreendem, viu? Você quer derrubar isso, aquilo, não, estou pensando no bem comum. Pode ser que até a forma que eu estou dizendo não seja a melhor, então me proponha outra alternativa que eu mudo. Isso, mas tem que buscar o bem comum. Deputado, aqui no podcast a gente às vezes evita